Dos muitos mistérios que o futebol pode ter, eu confesso que um dos que eu menos pensei durante a minha vida, ou que eu menos imaginei que eu discutiria ou veria um vídeo sobre, seria o do porquê ninguém usa a camisa de número zero. Eu sei como surgiu a história das numerações, como a gente comenta hoje, né? Como é hoje na maioria dos clubes, de 1 a 11, e que é aí que a formação mais comum na época que o futebol começou a se popularizar e começar a ganhar um pouco de tática era o 2-3-5, mas aí os dois médios de ponta viraram os laterais e que aí os dois atacantes recuaram para o meio-campo e aí por isso que a numeração é meio bagunçada, né? Porque quando você vai olhar, o goleiro é um, só que os zagueiros normalmente são o 2 e o 3 e os laterais são o 4 e o 6, né? Um, 2, 3, 4, 5. É o 4 e o 6, porque eram os de ponta. E aí o 5, que era o do meio-campo, continuou, virou normalmente o primeiro volante. E aí os dois que recuaram do ataque viraram o 8 e o 10, tá ligado? Então, uma numeração, o esquema da numeração ser como é hoje em dia. Mas eu não faço ideia do porquê ninguém usa o número zero. Eu imaginei que fosse uma obrigação, tipo, quando você convoca a seleção que tem que ser de 1 a 23, eu acho, se eu não me engano. Ou 1 a 26, se convocarem mais. Mas do número zero eu não faço ideia, mano. Tô muito curioso pra saber como é isso aqui. Vambora. Você deve ter visto essas imagens do Ronaldinho Gaúcho fazendo um gol de bicicleta num reality show da Turquia. Se você não viu, Eu não vi. ele fez uma participação na edição turca do Survivor. Pô, o Ronaldinho realmente tem um rolê completamente aleatório, mano. O cara tava num reality show turco. Por quê? Por quê? Franquia famosa que aqui no Brasil é conhecida como No Limite. E teve momentos incríveis, como gente comendo olho de cabra e o participante inovando na hora de escrever o nome de uma colega. Mas além do quão aleatório é o Ronaldinho e as suas andanças, outra coisa me chamou a atenção nessas imagens. O número da camisa do Ronaldinho. Ele tá usando uma camisa de basquete do Boston Celtics com o nome e o número do Jason Tatum, um moleque bom, mas conhecido por ser o grande ídolo da Ana Maria Braga. Mas isso me fez pensar. Provavelmente, essa é a primeira vez que você viu um jogador de futebol fazendo um gol com a camisa zero. Mas por quê? A gente tem vários exemplos de camisa zero na NBA. De cabeça aqui eu pensei em Russell Westbrook e Kevin Love. No futebol americano, a NFL aprovou ano passado a volta do número zero e já tem gente usando. Ele tinha sido abolido em 1973. O número zero também é meio estranho, né? Porque, tipo, se você pega o exemplo do futebol, você tem que, tipo, sei lá, o número um é o goleiro, mas você pode dizer que porque você é o número um, porque você é o primeiro, você é o foda. O número 9 normalmente é o centroavante, então você pode falar aquilo que, pô, eu sou o 9 desse time, eu sou o centroavante, tá ligado? Eu sou pique, eu faço gol, tá ligado? O 10 normalmente é o gênio, tá ligado? O número zero, o que poderia remeter o zero? O camisa 10, por exemplo, pode falar que ele é nota 10. Exemplos, tá ligado? O que o número zero falaria pra ter um destaque assim, tipo. Se você for mais ou menos, já vão falar que você é um zero à esquerda, tá ligado? Um nota zero. Esse tipo de parada. É meio foda, né? Mas no futebol, ninguém usa zero. Quer dizer, quase ninguém. Até agora, um jogador ousou usar a camisa zero e a história dele é um tanto quanto trágica, sem querer fazer bait de vídeo de YouTube. Nesse vídeo, eu quero te contar por que nenhum jogador de futebol usa a camisa zero, por que esse número foi tão odiado ao longo da história e te contar a única história do cara que usou. Vai ser uma viagem, o vídeo é um pouco complexo. A gente vai falar de matemática, que é um assunto que nem eu, nem você, nem ninguém gostam, mas vai ser legal. Eu não sou fã da matemática, mas eu preferia exatas na época da escola, tá? Então acho que vai dar Se bom. você gosta dessas histórias, como eu, que não saem da sua cabeça e ficam te atormentando pra sempre, eu te convido a deixar o like no canal e se inscrever aqui embaixo. Tem mais história vindo pela frente. Conteúdo muito padrão do André, inclusive. Vários vídeos bons que a gente já reagiu aqui no canal. E se você lembra de alguma história que você acha que vale a investigação e que tem a ver com o que a gente faz, deixe seu comentário que a gente promete que corre atrás. Em 2018, eu fui enviado pra morar no Marrocos como correspondente da TV Globo. Nossa próxima parada é Casablanca, no Marrocos. Caralho, o Andrê já trabalhou na Globo. Eu não conheço muito o Andrei, tá? Mas eu conheço mais pelos vídeos aqui que a gente vê. Mas pelo o quesito de produção dele e tal, eu imaginei que ele já tivesse trabalhado com algo do tipo. Mas eu imaginei que ele tivesse sido da Globo. O Andrei Reistock. Como já é tradição entre as Caralho.
Torcidas do Marrocos, a duidade não parou de cantar 1 minuto. Que isso aqui, seu Aziz? Que esqueci? Os marroquinos vivem a ansiedade de reencontrar um sentimento. Foi o que me fez conhecer a história desse jogador que me intriga até hoje. Aliás, eu aproveito aqui para agradecer o jornalista Ayoub Basri. Ele é locutor da principal rádio do Marrocos, a Rádio Mar, jornalista. E foi quem me ajudou nessa pesquisa. O Marrocos é o lar de alguns dos grandes clubes de futebol da África. Você provavelmente deve conhecer o Wydad Casablanca, dessa camisa aqui, pelos mosaicos que eles costumam fazer. Ah, dos mosaicos, sim. E também o Raja Casablanca, você deve conhecer. Raja Casablanca, sim, por causa do Atlético. O Atlético Mineiro no Mundial de Clubes de 2013. Mas Casablanca, ao contrário do que muita gente pensa, não é a capital do Marrocos. Assim como todo gringo acha que a capital do Brasil é o Rio de Janeiro, por ser uma cidade mais famosa, Marrocos também tem uma capital administrativa que não é tão conhecida lá fora. Rabat. Onde começa e onde termina a história de Hicham Zerouali. Atacante de rara habilidade, Zerouali nasceu em Rabat, capital do Marrocos, em 1977. Ele começou a carreira num time chamado FUS e se destacou na liga local. Como muitos talentos da África, ele acabou vendido para a Europa em 1999. O destino foi o Aberdeen, clube mais famoso por ter sido o berço de Alex Ferguson, um treinador histórico do Manchester United. Até aí, só mais uma história de jogador africano indo pra Europa jogar bola. Nada de novo. Mas o impacto dele foi imediato. Scotland's side beat Hearts 3-1 at Pittodrie, and one of his new signings was the star of the show. After an anxious wait for his work permit, Aberdeen's new recruit finally made his debut last night, and the Moroccan Hicham Zerouali made quite an impression. A verdade é que não foram temporadas brilhantes pro Aberdeen, que chegou a terminar na lanterna do campeonato escocês em 2000. Mas o Zerouali entrou no coração dos torcedores por causa de golaços como esse, contra o St Mirren pela Copa da Escócia. E pelas suas comemorações com cambalhotas que aqueciam o frio dos corações escoceses. O Romário marroquino. Pô, pera aí, cara. A ideia de zero, um número para representar o nada, parece óbvia hoje, mas nem sempre foi assim. Os romanos, por exemplo, não tinham um número para representar o zero. Pensa aí no que você sabe de números romanos e tenta achar o zero na sua cabeça. Não tem. Eles faziam cálculos, mas eles usavam um aparelho chamado... Calma aí. Ábaco. Quer dizer, não era exatamente assim. Ele funcionava com pedrinhas para marcar as unidades. 1, 2, aí quando chega a 9, você volta e marca 1, que aqui é 10. E para marcar uma posição vazia, é só não colocar nenhuma pedrinha. Fácil, não precisa de um número para isso. Isso aqui era usado principalmente no comércio, para fazer contas de quanto eu te paguei e quanto você está me devendo. Existe alguma forma de fazer cálculos aqui? Eu olhei uns vídeos tutoriais no YouTube para crianças, para ensino infantil. E eu resolvi fazer um vídeo porque esse instrumento tem ajudado muito. Quando eu acordei hoje no meu dia, a última coisa que eu imaginava é que eu viria um vídeo de ensinando a fazer conta no ábaco. Mas confesso que tô gostando. Recentemente. O funcionamento do ábaco escolar. 88.061 menos 54.042. Pô, fazer conta no papel já é uma dor de cabeça. Imagina fazendo essa porra. Entender completamente. Em várias civilizações, o zero surgiu depois dos outros números, porque os números iam surgindo conforme a necessidade de cada um deles. Mas tinha uma civilização para quem o conceito de nada era muito importante, mais importante do que o conceito de tudo. Um lugar em que o zero era praticamente reverenciado como uma divindade. Alexander, a young Macedonian, met there what he called a gymnosophist. He was just a yogi who was sitting on a rock, staring at the sky. Alexander asked, "What are you doing?" And the gymnosophist answered, "I'm experiencing nothingness." Then the gymnosophist asked, "What are you doing?" And Alexander said, "I am conquering the world." And they both laughed. Each one thought the other was a fool. This is the root of the clash of civilizations. Mas enquanto nada é reverenciado na Índia, o mundo ocidental sempre teve dificuldade de aceitar essa ideia. No capítulo A Blasfêmia do Zero, do livro The History of Signal Processing and How We Communicate, o cientista de dados Ted Lewis explica um pouco essa rejeição. Os gregos detestavam tanto o zero que eles se recusavam a admitir ele nos seus escritos, mesmo vendo quão útil ele era. Pitágoras ensinava que forças harmônicas regem o universo, e essas forças harmônicas se mostram em formas geométricas e razões numéricas necessárias para explicar o mundo natural. Ele ensinou para o mundo que é impossível para uma forma ter área zero, porque a razão de nada sobre alguma coisa sempre vai ser igual a nada. O Aristóteles também baniu o zero, mas por uma razão diferente. Para provar a existência de Deus. As provas do Aristóteles sempre evitavam a ideia de vácuo ou de vazio, e o zero significava isso. O universo de Deus, para Aristóteles, começou no ano 1, e não no ano 0. E o calendário gregoriano, introduzido pelo Papa Gregório XIII em 1582, começava no século 1 e no ano 1, em vez de começar no século 0 e no ano 0. É por isso que todo mundo sempre ignorou o zero. Em 1900, 100 anos mais tarde. Nunca pensaram nisso.
Arábia Saudita. Foi daqui que os árabes saíram para conquistar boa parte do mundo. É importante vir para cá para falar de número, porque os números que a gente usa são os números indo-arábicos. Eles surgiram na Índia, mas se espalharam com a expansão árabe e quando o Ocidente começou a ter contato com esses caras. Os árabes são pioneiros em várias áreas da matemática e é por isso que palavras tipo álgebra e algoritmo parecem nomes de times que jogariam tranquilamente contra o Neymar. Que porra é essa? Absurdo do nada. Dizem que o conceito do zero foi inventado ao mesmo tempo em várias civilizações diferentes que foram precisando deles. No árabe, que foi quem desenvolveu essa ideia e trouxe para o ocidente, o zero era conhecido como safar, que significa espaço vazio em árabe. E aí, quando o matemático Leonardo Fibonacci estudou as obras árabes e trouxe o conceito de zero para o latim, safar virou zéfirum, que virou zero. Com a popularidade, o Zero Ali acabou ganhando na Escócia um apelido que ia definir a sua trajetória. E a essa altura do campeonato, provavelmente você já sacou, zero. E aí que veio o pulo do gato. Por causa desse apelido, ele pediu uma autorização para a Federação Escocesa para usar o número zero na camisa em jogos oficiais. E a grande surpresa foi que a Federação Escocesa consentiu. E na temporada... Caralho, então, tipo assim, não é que ninguém não usava o zero porque não queria, é porque meio que não tinha essa opção. Todo mundo tinha que ter um número a partir do 1. Tanto que ele teve que pedir autorização pra federação pra conseguir usar o zero. Pô, isso é muito foda, cara. E o zero que nem eu falei, tipo... Como que você vai usar o zero pra se dar algum prestígio, tá ligado? O zero é nada, é zero, Pô, você é um zero à esquerda, nota zero, é sempre refletindo algo negativo. Mas justamente pela parada da Índia ser algo divino... É muito foda, pô. Você mudou o significado da parada. Que maneiro, mano. Em 2001, depois de retornar de uma grave lesão que fez ele inclusive perder as Olimpíadas pela seleção do Marrocos, Zero usou a camisa zero. Tudo isso em nome de um bom trocadilho. Vários matemáticos e pesquisadores dizem que a invenção do zero é uma das mais importantes da história da matemática e, portanto, da história do mundo. Ele surgiu não apenas para marcar que alguma coisa não existe, ele permitiu a invenção de uma matemática posicional. Mas quando eu digo posicional, é para dizer que as casas decimais são posições que permitem que você coloque outras posições embaixo delas e faça contas como você aprendeu na sua escola. Essa ideia de posições é fundamental para realizar praticamente todas as operações matemáticas que a gente conhece hoje. Sem ela não existiria, por exemplo, o cálculo, a calculadora, os computadores e tudo que exige uma combinação matemática de 1 e 0. É só você lembrar que a computação é uma ciência binária, formada por uns e zeros. Mas na aventura do nosso Zero Ali, o zero não deu sorte. Foram zero o número de gols que o zero marcou com o zero nas costas. Em 2002, baleado pela lesão que ele tinha sentido, que ele nunca se recuperou totalmente, ele acabou deixando o Aberdeen e foi jogar no Al Nassr, clube que hoje tem jogadores famosos como Cristiano Ronaldo e Anderson Talisca. Na verdade, ele jogou no Al Nassr dos Emirados Árabes Unidos, mas na época até a Sky Sports confundiu os dois. Uma temporada depois, voltou para sua cidade natal para recomeçar no maior clube de Rabat, o FAR, o clube das Forças Armadas. Depois de marcar 2 gols contra o Kaukab no último sábado, o atacante do FAR, Hicham Zero Ali, morreu nesse domingo ao sofrer um acidente de trânsito perto do Parque Zoológico de Temara. O acidente ocorreu quando Zero Ali deslizou em uma curva antes de bater em uma árvore. Em 2004, aos 27 anos, Zero Ali perdeu o controle do seu carro e bateu em uma árvore um dia depois de marcar 2 gols pelo time do FAR no Campeonato Marroquino. Apesar de já ter deixado o Aberdeen há 2 anos, o clube organizou uma cerimônia no estádio e milhares de torcedores foram lembrar e reverenciar um jogador que jogou pouco em quantidade de jogos, mas muito em carisma. E até hoje, nos jogos do FAR, a torcida estende uma bandeira em homenagem ao Zero Ali, com o número que ele usou na sua passagem pelo clube, o 9, que para ele deu muito mais sorte que o 0. Depois da aventura do Zero Ali, a federação voltou a proibir o uso da camisa 0. No regulamento das principais ligas do mundo, não existe uma proibição expressa. Geralmente eles dizem, você pode usar do número 1 ao número X, e aí você acaba proibindo o 0. Não tem uma regra falando que você não pode usar o 0. Mas a regra de números implica que você precisa escolher a partir de 1, então... automaticamente exclui o 0, tá? 0 por tabela. Mas o que explica essa proibição? Nada demais. Apenas tradição. Quando a ideia de numerar jogadores surgiu, os caras decidiram ir no simples. 1 a 11. E assim, acabou ficando. Reza a lenda que o primeiro jogo com jogadores numerados aconteceu na Austrália. Foi um derby entre Sydney Lightheart e HMS Powerful em 1911. A Argentina foi pioneira nas Américas e o primeiro jogo com números por aqui foi um amistoso entre o clube inglês Third Lanark e o local... os caras
Eu não sei se tem nas costas também, mas os caras usarem o número na frente é meio foda. Zona Norte em 1923. A difusão foi rápida e aí por volta dos anos 30, os números já eram uma coisa normal na Europa e no resto do mundo. Mas o zero, no fim das contas, é um número? A resposta é sim. E o pulo do gato dos árabes e dos indianos é tratar o nada como um número como outro qualquer e fazer operações matemáticas com ele. O zero é um número inteiro que fica entre -1 e 1. É par, porque dá pra dividir por 2 sem resto. Não é positivo nem negativo e permite que a gente escreva qualquer grandeza, não importa quão grande ela seja. Caralho. Pô, eu confesso que... Pronto, primeiro vídeo pronto. Muito mais legal. Mas eu não sei. Porque agora... Pô, eu confesso que eu não esperava que seria tão complexo assim saber a história do porquê ninguém usa o número 0. Mas eu confesso que eu gostei também. Já falei aqui várias vezes, uma das paradas que eu mais gosto de ver, não só em futebol, mas em tudo, é a história sendo contadas, tá ligado? Infelizmente, a do nosso Mano Zero teve um final trágico, e muito novo, inclusive, tem só 27 anos. Mas a história por trás é muito foda, mano. O fato dele de ressignificarem o número 0 e trazer e mudarem de algo que teoricamente é ruim ou é um nada, porque nada normalmente é associado a algo ruim também. O fato de mudarem esse significado, porque o cara, pra uma parada mais divina, que de fato tinha uma importância. Pô, é muito foda, mano. Eu acho meio... Assim, não vou falar que eu acho paia ninguém usar o número 0 hoje em dia. Até porque eu entendo, tá ligado? A gente não tem a mesma visão do 0 aqui no Ocidente do que a galera do Oriente tem, principalmente da Índia. Mas, pô, talvez eu acho estranho ninguém ter tentado usar até hoje, ou pelo menos que eu saiba, né? De repente, tirando competições oficiais, tipo da FIFA, da Copa e tal, que você tem essa mesma regra, ninguém tem tentado fazer essa exceção em ligas nacionais, estaduais ou coisa do tipo, mano. Eu acho que seria maneiro. Pô, tem, sei lá, o Roger Guedes com 123 nas costas, não pode ter um cara com número 0? Seria foda, mano.